Olá pessoal, falemos agora do céu da semana de 30 de maio a 5 de junho, mês aí novo chegando, transição de um mês para outro aí nesse momento semanal que começa já com o nosso ilustre Mercúrio em retrogradação. Mercúrio em movimento retrógrado, tão famoso, tão debatido, tão polêmico, tão dialogado, tão tagarelado pela comunidade astrológica e dos seus ilustres admiradores, apreciadores também. Todo momento de Mercúrio retrógrado gera a repetição daqueles assuntos que a gente habitualmente costuma dizer, né? Da atenção com a comunicação, de mal-entendidos, de equívocos. Primeiro, vamos situar a situação de Mercúrio no céu e o que acontece na retrogradação. Toda vez que Mercúrio está próximo de uma conjunção com o Sol, 10 dias antes, normalmente, existe o tempo de uma certa rotatória no céu, né? Quando há um signo do zodíaco, um trecho do zodíaco, que ele retorna, porque ele está fazendo a esfera zodiacal, como na imagem de trás para frente. Aqui é um exemplo no desenho que a gente pode observar de como Mercúrio está retrogradando, ou está no momento de fazer um retrocesso numa área zodiacal, no caso do signo de Gêmeos, neste momento até o dia 22 de junho. Então é uma média aí de 20 dias. Então, 10 dias antes da conjunção Sol-Mercúrio interna, né, quando o Mercúrio fica no meio da Terra e do Sol, Mercúrio faz a retrogradação. Será até o dia 22 de junho, então uma média aí de 20 a 24 dias é a retrogradação. É um tempo um pouquinho maior. Normalmente essa média, 20 a 24 dias. É de 4 em 4 meses que isso ocorre, Mercúrio retrógrado. Sempre que Mercúrio ou Vênus em retrogradação tem esse instante, o planeta ele está mais próximo da Terra também, né? O Mercúrio ele fica no meio da Terra e do Sol. Então isso ocorre sempre que há a retrogradação planetária. Os planetas lentos eles ficam retrógrados em oposição, quando eles estão chegando na oposição ao Sol, e também ficam mais próximos da Terra nessa ocasião. Então, posto isso, esse ilustrativo astronômico, que é sempre interessante lidar, né, saber nunca é demais. A retrogradação é até o dia 22, por ali. Envolve esse tempo de maior proximidade de Mercúrio da própria Terra. Então as comunicações ficam um tanto repensadas, há uma mudança de ritmo na comunicação. Então é o tempo associado à comunicação mais desritmada, há uma mudança do ritmo, no fluxo, até porque o Mercúrio está terminando um ciclo para começar um outro ciclo. Então olha que simbolismo interessante. Mercúrio ele está terminando um ciclo, uma volta em relação ao Sol, falando astronomicamente, e iniciando uma outra quando acontecer a conjunção no dia 10. Por isso que há uma mudança de ritmo nas comunicações. Às vezes se perdem coisas, às vezes muda-se assuntos, faz revisão de texto, faz revisão de papéis, de documentos, revisão de assuntos profissionais. Por isso que para revisões, o Mercúrio em retrogradação é muito especial, é positivo, até para voltar certas conversas, volta a reencontros, né? Algumas situações de contatos, aquele encontro que estava estagnado, faz acontecer, a gente consegue um lugar na agenda da pessoa, ou aquele café pendente de muito tempo. Então é um tempo interessante porque volta-se alguns contatos, né? Então volta-se algumas conversas e reencontros legais que podem fluir, sim. Quando o Mercúrio retrograda, aquilo que estava numa certa estagnação tem uma fluência, tem um andar, tem um ritmo diferente. E aquilo que vem numa fluência pode estagnar. Então, por isso que é um tempo de alternância de ritmo no que envolve temas de Mercúrio, como comunicação, como às vezes uma entrega que você pede e demora para chegar, né? Então tem esses contratempos. Uma repórter, uma vez que foi entrevistar sobre pautas de astrologia, ela contou que Mercúrio retrógrado teve uma situação que ela perdeu os documentos, a carteira dela. E na outra retrogradação de Mercúrio,
voltou o contato. A delegacia ligou para nós, achamos seus documentos, achamos os pertences identificados ao seu nome, tinha o seu telefone e entramos em contato contigo. Então, volta-se situações também quando de outras ocasiões de Mercúrio retrógrado. O Mercúrio ele esteve retrógrado ali por fevereiro de 2021, nós tivemos uma retrogradação. Tivemos também em outubro de 2020. Algumas pautas dessas épocas que ficaram meio no ar, mal esclarecidas, pendentes, ou mal entendidos, ou equívocos, ou situações um pouco complexas desse período, ou até não tão complexas assim, que ficaram estagnadas, voltam à pauta, voltam a ser tratadas também. E claro, é aquele tempo que recomenda ponderação na comunicação, no ritmo, às vezes alguns desencontros, às vezes alguns contratempos de situação do cotidiano, de rotina, falha numa parte técnica de algo que a gente usa. Às vezes o computador volta a funcionar, que ele estava quebrado, volta a ter um funcionamento, algum equipamento, ou aquele que a gente usa com uma frequência pode precisar de uma revisão, de um ajuste. Tem aquela questão que eu falei para vocês de uma mudança do ritmo das coisas mais usuais da nossa rotina e até do tom como a gente lida nas comunicações, nas relações. O tempo de Mercúrio retrógrado é em conjunção com Vênus nesse fim de semana, nesse começo de semana, então algumas DRs são mais suscetíveis também. Então, não estranhem, tanto na parte afetiva como em questões de convivências, voltarem algumas conversas, parcerias, sociedades também, assuntos do trabalho, gerais de família, com parentes, volta a um contato, alguma tratativa familiar que meio mal esclarecida passa-se a dar andamento também. Então, é uma mudança de ritmo do que vinha acontecendo para as questões num sentido geral. Outro fator de Mercúrio em retrogradação, como eu disse anteriormente, são os contatos que ressurgem. Tem um fator aí de atenção das oferendas que voltam, né? Voltam algumas oferendas em tempos de Mercúrio retrógrado. Oi, sumida, quanto tempo, você continua bonita, etc e tal. Aquelas conversês, né? Alguns conversês, algumas conversinhas. Vale atenção também com essas oferendas que ressurgem. E aquele tom no jeito de comunicar, de falar, de atenção com mal-entendidos. Às vezes o que um fala não é tão compreendido de forma tão imediata assim, há uma ansiedade para resolver assuntos, conversas. Então, às vezes pode pedir uma ponderação, ouvir de novo o áudio. Deixa eu ouvir de novo esse áudio que é para ver se eu entendi direito, para não responder num supetão por um mal-entendido. Às vezes você não pescou direito o que a pessoa quis dizer e responde um atravessado, né? E causa uma Palestina ali, uma faixa de Gaza num comunicar, numa convivência. Então, às vezes é bom ouvir de novo, é bom reler de novo uma coisa para entender melhor um documento. Vai assinar, rever, ler, reler, revisa. E até num tom de comunicar, na forma de se expressar, o próprio tom de alguma comunicação. Principalmente esse tempo de Mercúrio retrógrado, essa situação, essa ocasião da primeira semana, ela recomenda uma paciência, porque o Mercúrio faz quadratura com Netuno. Mercúrio quadrado Netuno, ele é mais exato no sábado, mas ele já prevalece aí essa semana e já vem de alguns dias. Então vale um cuidado com dispersão, para não perder coisas, para não gerar mal-entendidos, para não fantasiar, uma atenção também para não fantasiar coisas descabidas, aquele lado do mentiras sinceras que interessam, como diria o nosso ilustre Agenor, o Cazuza, né? Então tem esse tempo que recomenda uma atenção para não criarmos dispersões à toa, não perdermos o foco, ou até um excesso de atenção com coisas inúteis, ou uma certa hiperatividade com situações desnecessárias. Então, antenar com foco, né? E se precisar, bota um Spotify, dá uma meditação, relax, pausa e uma ponderação, calma e elegância.
sutileza, com elegância, com ponderação, para a gente não sair do prumo nas comunicações, numa atitude, num posicionamento também, que a gente possa viajar demais. Claro, quadratura Mercúrio-Netuno vale atenção com falsos boatos, com fake news, com as distorções que a gente lê, seja nas mídias sociais, não vai repostar piada, provocação ou notícia sem ler, sem dar aquele clique para ver se é verdade também. Também não entrar em e-mail à toa, que possa ter alguma questão suspeita também, né? Então vale esse tempo de ponderação nas questões que envolvam informação, comunicação, fake news, distorções, até não conversar com alguém, uma atenção para não distorcer fatos ou a gente não entrar em pilha desnecessária com a distorção de fatos também. Eu brinco que com Mercúrio Netuno, se beber, se exagerar um pouquinho na dose, não peça conselhos porque é sujeito a não segui-los. Então, vale essa atenção também. E outra coisa, como o ofício astrológico me coloca em algumas situações também, se você pegar aquele celular WhatsApp na madrugada ou numa baladinha assim, um tanto informal, até nesse tempo pandêmico, dentro das limitações, e tomou umas doses, vou mandar uma mensagem para o ex, toma cuidado para não parar no WhatsApp do astrólogo aqui, né? Porque paciência tem limite. Então vale uma atenção também com as mensagens equivocadas numa semana de Mercúrio retrógrado, quadratura Netuno, né? Então evite mexer no telefone depois de algumas doses, porque você pode acordar o seu terapeuta, o astrólogo, né? Ou até o seu conselheiro espiritual. Um momento aí de ponderar, bota um Spotify, um som, relaxa, uma meditação que vai ser cabível, vai ser bem-vinda. Outra questão de Mercúrio retrógrado aí no sentido coletivo é a própria questão da pandemia. Então, quando houve os tempos de retrogradação, houve alternância no ritmo até de casos, de internação, de limite dos hospitais, das UTIs. Então essa é uma propensão que, infelizmente, para o Brasil, a gente fica numa situação suscetível a casos que gerem uma amplitude. Mas, por outro lado, aquilo que é estudado, pesquisado, informado, tem boa indicação para uma retomada, para alinhar melhor as questões atreladas à parte burocrática, vacina, a revisão de algo que não vinha bem, de algo que estava numa certa vagarosidade. Então, é possível aí um reposicionamento das questões mais essenciais dentro desse tempo pandêmico. Até uma antecipação das idades em alguns lugares, mas percebe-se. A gente vem também numa semana que ocorreu o eclipse, então desvenda algumas situações problemáticas, vem à tona alguns escândalos, alguns problemas, e com o tempo de Mercúrio retrógrado há um reposicionamento diante dessas questões. Mas, para o mundo, para alguns lugares, algumas situações voltam a um ritmo como antes, como no passado, público em lugares aí ao mundo em que permita uma situação de visita de lugar ou de um reposicionamento das partes burocráticas de fronteira, mas o Brasil, infelizmente, nessa questão, ainda sente uma tendência de questão de casos, questões dessa situação problemática envolvendo a pandemia, né, dos limites. Uma ampliação de casos, cidades aí a gente vê Ribeirão Preto, alguns lugares com lockdown. O ritmo das questões pandêmicas ficam impactadas também nesse tempo de Mercúrio retrógrado, um pouco mais flexível em alguns lugares do mundo, um pouco mais complexas aqui. Segunda-feira, dia 31, para compensar um tanto esse Mercúrio quadrado Netuno da semana, tem Marte em bom aspecto com Netuno.
Olha, pelo menos para compensar, um trigo no Marte e Netuno. É positivo para algumas sacadas, para algumas percepções, é aquele feeling, sabe? Quando a pessoa tem um feeling de algo que é propenso a vingar, a dar certo, a fluir, ou a perceber que algo não está muito legal, não está muito bem. Marte e Netuno é positivo para um feeling de reposicionar assuntos, de direcionar questões, de lidar com situações que envolvam procedimentos com uma percepção melhor, né? É positivo para a criatividade, para mais diversão, cultura, arte, ainda que dentro desse tempo da pandemia também. Então, envolve essa condição de situação. Então, vale esse tempo, vale essa situação para a gente inspirar uma sensibilidade para algumas atitudes novas, para alguma situação de um momento criativo também, baseado numa sensação, numa percepção, até numa confusão que antes era um pouco maior e que vai se dispersando. Então, quando desconfunde, digamos assim, quando desembaça, né? Quando descomplica algumas questões, algumas atitudes fluem melhor, e essa é uma tendência nesse tempo de Marte e Netuno. Outra questão, então a gente passa a ter um senso de percepção melhor de quem vem abusando da nossa boa vontade, das nossas generosidades, das nossas gentilezas, desse senso de doação que a gente tem, né? Com um bom aspecto de Marte e Netuno, a gente pode direcionar melhor nosso senso de solidariedade, a nossa percepção para quem precisa. A gente deixa um pouco de ser trouxa, como diria a gíria, como diria o nosso jargão. Um tempo especial também para essa condição, e compensa até aquele tempo de uma certa dispersão que a gente fica aí sujeito nesse tempo de quadratura Mercúrio-Netuno, com Mercúrio retrógrado ao longo da semana. Quarta-feira, dia 2, temos Vênus em Câncer. Vênus é um planeta atrelado ao simbolismo dos relacionamentos, daquilo que nos dá prazer, daquilo que traz um sentido de sociabilidade também. Em Câncer, ele amplia uma propensão para um resgate de determinadas situações em relacionamentos. Alguma tratativa de assunto de passado, diante de algum vínculo, ou a gente preserva ou cultiva mais a história com pessoas. Então a gente passa a levar em consideração vivências que a gente tem uma história, que a gente tem um tempo de convivência, relembra situações, abre aí um leque de sensibilidade, digamos assim, de vivência, para que a gente resgate quem tem um vínculo especial conosco, uma valorização por gente ou convívios que a gente tem uma história, cultiva e não está tendo um contato frequente ultimamente. Então a gente pode também resgatar uma convivência ou ver alguma lembrança, lidar com alguma situação junto com quem temos vínculo afetivo até para uma situação. Então, volta alguns costumes com um par, com alguém da família, com um parente, um hábito com um irmão, um primo, uma convivência que a gente gosta, ou até na vida afetiva um resgate de momentos românticos ou de uma situação afetuosa ou de algum hábito doméstico que há tempos não era cultivado, fazer algum prato, fazer algum jantar, algum café, comprar aquele lanche, aquela situação especial canceriana doméstica que às vezes a gente deixa de lado também. Período especial para essa questão de relacionamentos, a qual a gente pode retomar algum costume, alguma situação antiga, alguma lembrança, algum revival do passado, não necessariamente um revival tenso, difícil, com alguma convivência, mas de algum momento ou questão que traga um agrado, um prazer, uma troca de sensibilidade, uma maior afetuosidade ou resgate de hábito e costume especial, tanto em vínculo afetivo como em vínculo social também, contato, pessoas que a gente tenha uma relação afetuosa e possa vivenciar algum resgate, vivenciar alguma lembrança ou preservar a história, celebrar o tempo que a gente lida com aquela pessoa, né? Ou com alguém que a gente considera especial. Então é um tempo também positivo para essas situações de resgatar algum costume próprio
para nós, que traga prazer, que traga lembrança, inspiração também. Também Vênus em Câncer é bom para algo nosso, né? Algum prazer, costume, alguma lembrança que a gente resgata, um fator um tanto nostalgia, vintage, né? Que a gente passa a cultivar ou resgatar em algo que dê prazer para a gente, seja em arte, seja em atividade, seja alguma coisa costumeira de rotina também, qual a gente pode ter um time demodé mais divertido também, de alguma forma, que traga alguma lembrança especial, aquele time nostálgico por música, filme, fotos ou livro, que a gente volta um pouquinho no tempo também. Quarta-feira temos lua minguante em peixes, fase lunar que é sempre propícia para um time de concluir questões, finalizar assuntos, né? É o último quarto da lua antes da fase nova. Então é interessante para concluir questões antes de iniciar algo. Tem esse momento propício para essas situações. Além disso, como o Mercúrio vem em quadratura Netuno, que é regente de peixes, essa questão às vezes de uma semana que, se alguma situação tiver um tanto incompreendida ou um desafio no estresse com algumas questões, a lua minguante em peixes vale uma pausa, vale uma reflexão. É especial para quem medita, para quem faz um retiro ou lida com crenças, com a religiosidade também, com algo ligado à espiritualidade, com um sentido também de caridade, de dedicação, que dá uma recompensa, né? Uma sensação de revitalizar para nós. Quando a gente sempre faz para o outro, para um coletivo, a gente se revitaliza também. Né? Então, com um tempo de lua minguante em peixes, uma pausa para retirar um coletivo, para um voltar para uma causa, para uma situação que também a gente sai um pouco do ar de certas pilhas que a gente possa estar. Mas também para concluir questões, finalizar assuntos, para um time de fim de ciclo para uma determinada questão pontual. Além das questões artísticas, para as questões de terapia, de arte, um som que a gente pode ouvir, uma situação cultural que a gente pode se dedicar com um pouco mais de atenção para recarregar as energias num sentido geral. Quinta-feira, dia 3, temos bons aspectos. Um deles é de Vênus com Júpiter, que sempre estimula a gente a lidar com quem tem referência de cultura, de aprendizado, de conhecimento. Bom aspecto Vênus-Júpiter, é um trígono, sempre é um fator especial para a gente buscar inspiração no professor, em quem proporciona uma mentoria para nós, a pessoa que tem aquele saber diante de algum assunto que a gente gosta, ou até mesmo em assuntos que a gente domina, mas precisa de um upgrade, precisa de um acréscimo especial, e a gente busca referências que tenham conhecimento dentro dessas questões, seja até no trabalho mesmo, nos estudos. Então, quem possa trazer não só conhecimento, mas um lado positivo, um alto astral, um entusiasmo, né? Um tempo aí que às vezes a comunicação pode estar difícil, pode estar meio para baixo, a gente vê fake news, vê distorção, vê questões de pandemia. Às vezes, quando a gente tem esse tempo do bom aspecto Vênus com Júpiter, sempre associamos a referências e pessoas que ajudam num estalo, né? Às vezes, qualquer área que seja, até dentro de um tema espiritual, uma religiosidade, na área profissional, num negócio financeiro, que a gente possa se dedicar e perceber uma dica nova que ilustre uma condição para investir, para trafegar num tema, qualquer que seja a área, até no relacionamento, na vida dois, a gente identificar o lado bom de algo que a gente partilha com alguém e isso ficar mais intenso, expandir, né? Um momento cultural a dois, por que não? Vale essa condição de aproveitar esse tempo de ótimo aspecto entre Vênus e Júpiter, que são tradicionalmente na astrologia clássica os dois benéficos, né? Até num sentido parte material, financeira, negócios que forem necessários, uma tratativa com um pouco mais de afinco, essa quinta-feira de bom aspecto Vênus e Júpiter torna
positiva, alguma expansão, alguma notícia, alguma condição que gere um direcionamento melhor, até para questões estrangeiras, para aprendizados, cursos, atividades, temas culturais, temas à distância e dentro de um fator material e financeiro, algum tipo de expansão também de alguma tratativa ou de negócio ou que possa até gerar um retorno ou alguma situação especial. Outro bom aspecto da quinta-feira é o de Sol com Saturno, sempre atrelado a estruturas, bases, tempo. Saturno é um planeta que envolve questões do limite, do tempo, do longo prazo. Quando há o bom aspecto, até as responsabilidades dentro de um sentido geral passam a ser mais observadas. A gente organiza melhor um certo cronograma para quem lida com planilha, com situações que envolvam tempo, agenda, uma situação de metas a longo prazo. A gente estabelece com um pouco mais de segurança algo que a gente quer direcionar, ou até conclui algo de um certo tempo que estava demorando para acontecer também. Então, o aspecto do Sol com Saturno trata bastante uma propensão das questões do longo prazo, até para a gente projetar situações, ou que a gente assuma, ou que a gente quer estabelecer e vive com mais responsabilidade, leva mais a sério certos assuntos que a gente ficava ensaiando ou não tinha lá tanta segurança. Então, quando a gente tem um trígono do Sol com o Saturno, acaba com uma indicação positiva para assumirmos responsabilidades com mais segurança, às vezes até a nossa função profissional ou de atividade, ou até no relacionamento para lidar com algum assunto, a gente fica mais seguro, propenso a aceitar o desafio e assumir a responsabilidade. Esse termo, assumir responsabilidade com mais segurança, é uma indicação, é uma frase positiva, é uma frase condizente com um bom aspecto do Sol com Saturno. Além das questões de médio e longo prazo, de situações que possam proporcionar uma consolidação ou que a gente possa redirecionar num sentido de tempo e até num cronograma, uma projeção mais segura para realizar algo que a gente pode estabelecer também. Semana marcada pela oposição de Marte com Plutão, mais exata lá para o sábado, lá no dia 5 de junho, mas que por toda a semana e já no final dessa que passou já era sentida ou já vem numa condição de orbe de tolerância, digamos assim, no céu. Quando há uma oposição de Marte e Plutão, primeiro que conjunção Marte-Plutão ou oposição de Marte-Plutão, qualquer aspecto que o Marte faça com o planeta mais lento, é uma média aí de 2 anos para voltar a se repetir. Então, houve oposição Marte-Plutão lá em 19, temos oposição Marte-Plutão agora. Sempre que ela acontece, há indicativo de desafio no redirecionar relações, transforma a maneira de posicionarmos diante de alguma questão, seja profissional, seja em relacionamento, seja em parceria, seja na vida afetiva, seja em qualquer elo. Então, há um impacto intenso atrelado à forma de nos posicionarmos em relacionamentos, em assuntos. Toda a questão Marte-Plutão também é indicativo de ruptura daquilo que não vem bem, daquilo que não vem em equilíbrio. Então existe esse fator para transformar a nossa postura diante de algo que a gente vivencia com alguém ou até nas relações em geral. Então um tempo aí que vale compreensão com ansiedade, com radicalismos também. A gente pode meio botar um pouco para quebrar se algo não tiver muito certo, se algo não tiver muito bem. É uma oportunidade desafiadora para transformar atitudes em relacionamentos e às vezes algumas que precisam de ruptura, se finir, stop out. Então vale esse momento aí de ponderação para ver o que é necessário e se também vale posicionar de forma mais enfática, porque se a gente não posicionar, vão se posicionar em relação a nós. Então também há esse momento de propensão nesse
sentido de condução das relações e de convivências, até na postura que a gente tenha diante delas. Outra questão é que as nossas atitudes diante de relacionamentos, diante de assuntos, elas são propensas a gerar um impacto maior. O que eu quero dizer com isso? Às vezes uma coisa que a gente fazia 2 meses atrás, 4 meses atrás ou algum tempo atrás, ela não gerava tanto impacto para uma pessoa ou não era tão sentida. Então, às vezes agora, nesse tempo de Marte e Plutão, um gesto que a gente faça, ele pode impactar mais ou ser mais sentido, percebido, ou a pessoa levar mais como uma afronta ou uma intensidade maior de percepção de receptividade. Por isso que vale até o cuidado no tom, na comunicação, numa postura que a gente tenha. Tem um lado bom, porque certas atitudes que a gente queria tomar e não surtir efeito, pode ser impactado, ainda que de uma forma um pouco drástica, um pouco radical, mas que o recado seja entendido de acordo com a atitude que a gente possa ter. Às vezes antes não, às vezes antes a gente tomava uma postura e passava meio batido, a lei não pegava, falando na gíria. Agora a lei pode pegar, então a gente pode afrontar, às vezes, alguma questão com uma postura, uma atitude nossa, com uma intensidade maior e às vezes até sem querer. Então, por isso, vale um ponderar a forma como a gente tem certa atitude, porque certos gestos e certas ações podem ser mais sentidas pelas outras pessoas ou gerar mais impacto diante de alguma questão que a gente viva ou com alguém ou até dentro de algum assunto que possamos lidar com mais intensidade na semana. Então, pessoal, este é o Céu da Semana, de 30 de maio a 5 de junho. Semana aí de Mercúrio retrógrado, oposição Marte-Plutão, aspectos até positivos também de Vênus com Júpiter, de Sol com Saturno, mas atenção aí ao Mercúrio retrógrado quadrado Netuno também. Vale aí calma e elegância, ponderação, né? Sutileza. Quero agradecer a atenção de todos vocês pelas visualizações, mensagens no IGTV, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, as visualizações no YouTube também. Desejar uma ótima semana a todos, grato pela confiança, ótima semana, abraço.